Culto em Ramá, a palavra de Deus em seu lar. De segunda a sábado às 20 horas e aos domingos às 18 horas. Entregue seu culto a Deus junto com a comunidade Ramá e recebam a palavra do Senhor para o seu coração. Segundas e domingos, a transmissão do culto é ao vivo. Não perca! Com os nossos irmãos, nós assumimos esse compromisso de fazer essa consagração com os irmãos de 2 em 2 meses. O meu trabalho me limita um pouco, então todo mês ficaria um pouco difícil, então nós assumimos esse compromisso de estarmos lá nesse ano de 2 em 2 meses. Fomos em janeiro, agora em março, e assim por diante. Foi uma bênção lá com nossos irmãos, pastor Nilson, irmã Rosa, provavelmente estão nos escutando nessa hora, e aquela confraternização, jejum, depois o culto, depois as orações, uma pizza gostosa que os irmãos fizeram lá, e foi uma grande bênção. Eles já estão se preparando para o retiro de Semana Santa, para a Santa Ceia, e tem sido uma bênção estar com os irmãos e ver o progresso espiritual dos irmãos. Não tanto o progresso visível, não é um progresso visível ainda, tem chegado algumas pessoas, mas o progresso espiritual da vida de Deus neles, que para nós é o que mais importa, é que a vida de Deus se manifeste neles, para daí poder produzir alguma coisa da essência que é Deus. Tudo que nós produzimos fora de Deus, fora da essência que é Deus, é humano, não tem valor. Pode ser bonito, mas vai ter segundas intenções, a atitude não vai ser correta, nós vamos buscar um reconhecimento por aquilo que fazemos, nós vamos querer elogios ou recursos financeiros. Quando a gente faz por Deus, a gente faz já como que devendo a Deus, né? Todas as minhas atitudes, toda obra que eu faço, embora ainda seja pouca, eu faço porque sou devedor ao Senhor. Eu devo a Deus, nunca vou conseguir pagar, mas vou tentando fazer alguma coisa e pelo menos tentar abaixar um pouquinho a minha dívida com Ele. E não vou conseguir, mas vou tentar até o final da vida o que eu puder fazer, porque eu me sinto devedor. E é bom quando a gente se sente devedor a Deus. A gente pode fazer tudo que puder, que conseguir, se esforçar ao máximo, mas vai estar sempre devendo a Deus, nunca vai conseguir pagar a sua alma, aquilo que Ele fez por você na cruz do Calvário. Isso nos traz muitos benefícios, nos faz sentir mais humildes, nos faz entender uma série de princípios espirituais que vão nos ajudar naquela caminhada. Eu costumo falar em Petrópolis que nós não precisamos de pessoas que ajudem a obra de Deus. Eu não quero ninguém ajudando, porque se alguém ajuda quando quer, a hora que quer, faz o que quer, e depois ainda vai querer exigir alguma coisa, algum reconhecimento por aquilo que fez. Nós precisamos de servos, de discípulos, que se sintam devedores e que trabalhem para o Senhor, e no final do dia não fizeram mais do que o que deveriam fazer. Vão se sentir ainda em dívida, querendo que o outro dia, outra oportunidade apareça para fazer mais um pouco. E ali a comunhão é muito gostosa, e nós devemos manter essa comunhão com todos os irmãos da comunidade e de todas as igrejas, amém? Até porque somos uma só igreja, não há várias igrejas, há uma só igreja, um só corpo. Então a gente tem que manter essa comunhão com os irmãos. E eu tenho falado, na ceia é uma boa oportunidade para isso, para você procurar quem você não enjoado, parece que é estranho. É bom, a ceia é uma boa oportunidade, que nós não nos vemos sempre. Então, quando tiver uma ceia assim, todos reunidos, procure um irmão, vá dar um abraço a um irmão esquisito, que você nunca abraçou, que te olha meio
para você na sua cabeça meio diferente, meio esquisito, vai procurar ele, demonstre amor, dê amor principalmente para as suas pessoas e aperfeiçoe a unidade em nós. Às vezes eu fico até um pouquinho chateado com os irmãos de Petrópolis. Numa Santa Ceia, os irmãos querem falar comigo. Eu estou o mês inteiro em Petrópolis. Tudo bem que eu tenho trabalho direto, tenho muitos afazeres, culto, reunião, discipulado, palavra, programa de rádio. Então, realmente, eu tenho pouco tempo para os irmãos. Mas, às vezes, eu falo, meu irmão, quando for culto de domingo, o visitante não pode ficar na fila. Os irmãos fazem uma fila lá, eu tenho o maior prazer, eu sou o último a sair da igreja. Nosso irmão Dida fecha, mas somos os últimos a sair do templo e eu fico lá. A hora do almoço vai passando, eu estou orando, eu tenho o maior prazer em orar, em atender, em aconselhar os irmãos, não tem problema nisso não. Só que os novos têm que ter prioridade, né? Os de fora têm que ter uma certa prioridade. Os nossos pastores, nós sempre estamos com eles em algum momento. Então a gente aperfeiçoa a comunhão com os de fora, né? Com aqueles que a gente vê há pouco, né? Quando a gente tem pouca comunhão. E isso é ordem do Senhor, porque nós somos um só corpo, só vai subir uma igreja, né? Efésios 4:4 diz isso, pois há um só corpo e um só espírito, como foste chamado numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, e nós devemos manter, porque somos um no Senhor, e o que depender de nós, Romanos 12:18 também diz, no que depender de vocês mantenham a comunhão, no que depender da atitude de vocês, se possível, tende paz com todos os irmãos, e Romanos 12:18 diz, se depender de vocês têm que ter paz com os irmãos. Ah, mas o irmão é isso, o irmão é aquilo, o irmão é aquilo outro. Meu irmão, o que depender de você tem que fazer. Deixa o irmão ser assim ou assado com Deus, com o líder dele, no dia do juízo, mas você não. Se você vê alguma circunstância, alguma brecha do inimigo na unidade, se depende de você, tome atitude. Vá ao seu irmão e procure então manter, aperfeiçoar a unidade. Então nós devemos amar todos os nossos irmãos das outras células, dos outros núcleos e das outras denominações também. A gente tem que manter comunhão com os outros irmãos de outras denominações. Eu acho muito interessante quando no nosso meio alguém é ordenado e vão alguns pastores daquela área, né? Eu fiquei muito feliz na minha ordenação, com os bispos que foram, os pastores que foram. Acho isso muito legal, muito interessante. A gente vê que a gente não é aprovado só pelos irmãos que estão conosco. Os demais nos aprovam, nos reconhecem. Isso me traz uma grande alegria. Eu fico muito feliz. Eu trabalhando, recebo alguns irmãos, e Bispo Marco Antônio, e amanhã ele está lá. De vez em quando ele leva um pastor diferente, um evangelista. Pastor, posso levar o evangelista? Pode levar o pastor? Claro, meu irmão, fica à vontade. E é para mim um prazer conhecer novos irmãos, porque eu não posso ficar visitando as igrejas. Se pudesse, eu até, com direção de Deus, iria aqui, lá, colar, mas não tenho tempo, mas eles têm vindo a mim, e para mim isso é um prazer. Então, no que depender de nós, a gente inclusive deve ter comunhão com as outras denominações, respeitar e honrar outros líderes também, amém? Só que não é por causa da comunhão, da unidade, que nós vamos dar ouvidos a tudo que estão falando. Nós não vamos seguir a todos os exemplos que nós estamos observando, amém? Nós temos que ser sábio. Não, o pastor disse para me ter comunhão, então eu vou para aqui, para lá, para colar. Não, primeiro você tem que estar debaixo de autoridade, de uma liderança, e com o seu líder, com a sua célula, ou sozinho, mas que Deus lhe esteja dirigindo, mas você deve analisar aquilo que você está ouvindo, deve analisar aquilo que está sendo pregado, aquilo que está sendo falado. A Bíblia diz que muitos falsos profetas têm se levantado, então a gente mantém a comunhão, mas vigia, fica atento, analisa profecias, palavras, amém? É uma situação difícil essa, eu sei que é. Você ter comunhão com um irmão que pensa totalmente diferente de você
e manter a unidade. Eu achava isso muito difícil, e depois eu entendi que não, é possível. Um irmão ter um pensamento, um trabalho bem diferente do seu, mas você manter comunhão com aquele irmão, unidade no que diz respeito à igreja, que é única, com aquele irmão, com aquele líder. Não necessariamente você vai concordar com tudo, até porque muitos falsos profetas têm se levantado por aí. 1 João 4:1. Amados, não descrédito a qualquer espírito, porque muitos falsos profetas têm saído mundo afora. Então, tudo que você ouve de mim, de outros líderes, você deve analisar. Não fique julgando o irmão. Quando você não concordar com a palavra do pastor ou do irmão, você tem o direito, se você tem uma concepção, uma interpretação diferente na Bíblia, de manter esse pensamento. Todavia, isso não pode influenciar o seu relacionamento com o irmão. Amém? E é difícil, porque como é que você vai manter comunhão com um irmão que pensa tão diferente? É possível manter. Nós não vamos discutir teologia, nós não vamos discutir doutrinas bíblicas, nós vamos nos amar quando estivermos juntos, embora pensemos bem diferente. Agora, é necessário isso, manter a comunhão, mas ao mesmo tempo estar vigilante, porque muitos falsos profetas têm se levantado na terra e outros mais vão se levantar. Eu creio que vai haver um avivamento na igreja de santidade, de separação, mas a igreja humana, ela religiosa, ela vai permanecer. Então Deus vai vir para buscar um remanescente, e a igreja institucionalizada, ela vai permanecer. E é aí que a gente tem que tomar cuidado com o que se ouve na televisão, com o que você vê por aí, porque os falsos religiosos, os falsos homens, eles não vão vir com um discurso muito claro, eles vão vir dissimuladamente, disfarçadamente, amém? Ninguém vai falar para você já viu um ativista gay falar assim? Meu irmão, o homossexualismo é do diabo, mas eu quero mesmo homossexualismo, tiver que ir para o inferno eu vou, pronto, acabou. Já viu o ativista gay, homossexual falar isso? Não, o que ele vai falar para você, para o seu filho? Olha bem, a Bíblia tem várias interpretações, ela foi escrita no grego e do hebraico, existem variações dessa palavra em tal texto, existe uma variação disso, mas sabe o que é o importante? O importante é o amor, não é verdade? O importante é que nós nos amemos. Olha, a Bíblia diz aqui, aí, ele te mostra no versículo, Deus é amor, tá vendo? Aí você olha, aquele inocente, aquele adolescente, realmente. Então, se Deus é amor, qualquer forma de amor vale a pena. Aí você vai entrando naquela conversa, não vai? Ela é bonita, aquele discurso é bonito. Então você vai entrando naquele discurso, porque ele é dissimulado. Por isso que nós temos que estar vigilantes. Por isso que nós temos que estar debaixo de autoridade. Por isso que nós temos que estar no corpo, porque no corpo a mentira é revelada. No corpo o pecado é revelado. Amém? Nós lemos lá do Acã. Ele prejudicou todo o povo, mas Deus revelou. Vamos lançar sorte. Lança sorte aqui na primeira cadeira. Aí a Amanda está em pecado lá atrás, manda quietinho. Cai para cá. Não é aqui não, lança para lá. Na outra, não, a Amanda está quietinha. Irmão, vai cair nela, não adianta esconder não. Se eu sou a Cã ali, eu pulo logo. Sou eu. Me perdoa, sou eu mesmo. Não deixa cair, não é vergonha cair a sorte sobre mim, e é dureza do meu coração eu duvidar que Deus não sabe todas as coisas. Deus conhece tudo. Se eu estou em pecado, eu falo o meu pecado, peço misericórdia pelo meu pecado. E por quê? Porque Deus revela. Então na igreja, irmãos, os irmãos vão ter a verdade, em comunhão vão ter a verdade. Por que as pessoas se desviam? As pessoas se desviam sendo fiéis aos cultos, às reuniões? Claro que não. Você falta uma reunião aqui, falta uma reunião ali, aí o diabo vai fazer o quê? Colocar um amigo seu, lá do passado, para você conhecer. Pô, rapaz, tanto tempo que eu não te vejo. E tá, pô, legal, e aí?
Você está meio chateado da igreja, com algum irmão, com alguma situação, vem aquele grande amigo do passado, aí você abraça o amigo e ali começa Satanás entrar na sua mente através de palavras, dissimuladamente, aquela aparente amizade vai corromper o seu coração. Então, na igreja não, na igreja Deus vai revelar isso e aquilo, vai mostrar a verdade. Os pregadores de ilusões não vão ter oportunidade numa igreja que ama a palavra de Deus, que busca entendimento na palavra de Deus. Eles vão tentar e vão iludir multidões, mas quem ora, quem está lendo a palavra de Deus, vai entender que não é bem assim. Agora, se você só ouve aquilo, se você está num lugar que você só ouve aquelas pregações, você vai ser induzido a ouvir aquilo. Se você fica ouvindo muitos discursos por aí, muitas pessoas por aí, pregadores daqui, da lá, visitando igreja para aqui, para ali, a sua cabeça vai ficar confusa. E eles são muito convincentes. Eles vão virar para você: meu irmão, você tem que ser cabeça e não cauda. Aí você vai ficar feliz da vida. O cara grita, fala grosso, e vai te mostrar isso na Bíblia. Está na Bíblia ou não está? Eu provo que está na Bíblia. Aí ele fala: aqui, Deus falou que vai ser cabeça. Você não lê a Bíblia, não está em comunhão com os irmãos. Ué, mas é mesmo, o cara está certo. Você chega em casa, fala para a família, para os amigos. Não, ele falou, pregou e ainda mostrou na Bíblia. Ele só não te falou que aquela aliança foi com Israel. Israel, sim, seria o cabeça das nações. Deus não chamou a igreja para ser cabeça das nações. Deus chamou a igreja para cumprir uma missão de pregar o evangelho e ir para a glória. Isso ele não te fala. Ele só te conta a meia verdade. Ele só te ilude. Por isso, meu irmão, não fique buscando palavras agradáveis, porque você vai encontrar palavras que vão agradar o seu coração, mas que não vão trazer a você verdade, sabedoria. Vai encontrar lá o outro: meu irmão, a Bíblia diz que é só pisar a planta do teu pé, que é teu. E ele vai te mostrar na Bíblia, Josué 1:3. Ah, mas não é mesmo? Esse cara prega e ele ainda mostra na Bíblia, que diz lá em Josué 1:3, é só pisar a planta do pé que é teu. Ele só não vai te falar do Josué 11:19. Por meio de guerra, tomaram todas as cidades. Eles colocavam pé sim, eles tinham que crer, confiar, mas era com guerra, era com luta, era com esforço. Isso esses pregadores não vão te falar, porque as pessoas querem a bênção de graça, eles não querem esforço. Então cuidado, meu irmão, com o que você ouve, cuidado com a instrução que você recebe, com o alimento que você recebe. Quem me dá alimento são os meus pais, amém? A Érica vai deixar um vizinho lá alimentando? Deixa minha filha e meu filho lá, minhas filhas lá com o vizinho, dá o que quer. Não, se eu tivesse até uma empregada para cuidar dos meus filhos, até alimentação, se eu pudesse, tivesse condição, eu quero que dê isso e isso. E até explicar, uma mãe tem esse prazer. Se ela não puder dar pessoalmente, ela vai explicar para funcionário: eu quero assim, dar o alimento tal hora. Porque o pai cuida com amor, a mãe cuida com amor. A instrução verdadeira vem do pai, amém? Então quem te dá o teu alimento, meu irmão, minha irmã, é o teu líder, é o teu pastor pessoal. Não fica querendo ouvir muita coisa por aí não. Não fica querendo receber muita instrução por aí não. Você pode até comer um dia ou outro fora, amém? Você vai na casa de um parente, de um amigo, aí você almoça fora. Mas quem te dá o teu alimento são os teus pais espirituais. Quem te dá o teu alimento é na tua casa, amém? Você recebe o alimento para crescimento na tua casa, no dia a dia. Essas pessoas me conhecem, essas pessoas sabem quem eu sou. Elas sabem se eu tenho alguma alergia à lactose ou alguma coisa parecida, amém? A mãe conhece, o pai conhece. Meu filho não pode comer isso não, ele tem alergia a esse alimento. O de fora não, meu irmão. O de fora ele vai te dar qualquer coisa que você quiser. O pai não. O pai sabe o que o filho precisa.
O falso profeta não conhece a história da sua vida, ele não sabe o que você precisa, o que você tem como contexto em sua vida. Aí você fica querendo ouvir palavras boas e vai ficar sendo iludido, confundido por aí. Procure o seu pai espiritual, a sua mãe espiritual, para que ele lhe fale a verdade, para que ele lhe dê o alimento que você precisa receber, ainda que às vezes amargo. Ah, eu não gosto de legume. Meu irmão, tem que comer, meu filho, legume. Legume faz bem à saúde. Não gosta, mas vai comer. O falso pai não, né? Ah, não gosta não, dá docinho para ele, dá danoninho para ele, deixa engordar, deixa o diabetes, pequenininho já com diabetes, triglicérides, deixa, ele quer, deixa. O falso profeta assim, a pessoa quer, dá para ela, dá a bênção, dá a vitória, dá a prosperidade, dá o namoro, dá tudo, carro, dá tudo que ele quer. Estou querendo tanto um carro, eis aí a chave de um carro para ti, meu servo. Aí fica todo empolgado, não tem dinheiro para cuidar do carro, não tem carteira de motorista, o coração vai ficar pegado no carro. Então é bom, irmãos, a gente discernir aquilo que vem de Deus e aquilo que vem do mundo, quem é de Deus e quem é do diabo, o homem de Deus e o falso profeta. E é fácil discernir isso, não é difícil. O difícil é o nosso coração aceitar isso, que eu vou falar agora. Fácil só é enganado quem quer ser enganado, porque a verdade prevalece sobre toda mentira, porque nada podemos contra a verdade, senão a favor da própria verdade, 2 Coríntios 13:8. Então a verdade prevalece sobre tudo que é falso, só que o nosso coração é seduzido pela mentira. Mas é fácil discernir. Eu queria ler com você Lucas, capítulo 17, verso 20. Lucas 17, verso 20. Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Essa é um meio, é um critério de você definir claramente quem é de Deus, quem não é, a obra que é de Deus e a obra que não é de Deus. O reino de Deus, hoje, no milênio, será visível e poderoso. Hoje, o reino de Deus não é visível. O reino de Deus é interior, está no coração de cada um. Então você não pode olhar o número de pessoas e definir que aquilo é o reino de Deus. Você não pode olhar a aparência de uma obra e definir que aquilo é obra de Deus. Você tem que olhar o coração das pessoas, o que as pessoas são, e aí sim você define se aquela obra é de Deus ou não. Só que o nosso coração é levado pelos nossos olhos. Facilmente nós somos levados pelos nossos olhos. Você vai lá dar um descanso lá em Cabo Frio, mas domingo você quer buscar o Senhor, então você vai procurar uma igreja, entra numa rua lá, tem um monte de igreja hoje nas ruas, então você vê um monte, para onde eu vou? Aí você vê uma igreja entupida, gente para o lado de fora, os seus olhos veem aquilo, o que o coração já imagina? Poxa, o negócio deve ser bom aí, cara. Olha, tem gente para o lado de fora, pô, deve ter um grande pregador aí, deve ter um cantor. Aí antes você passa numa portinha assim, tem umas 10 pessoas com a Bíblia orando, buscando a Deus. Coitadinho dos irmãos, né? Aí, tão pouquinho, rapaz, não enche nem as cadeiras, né? Você vai correndo para lá. A maioria vai fazer isso, a maioria dos crentes fazem isso hoje em dia. E não me digam que não, que é mentira, a maioria faz. Ela vai pelo que vê. Ela pensa, entende mal, erradamente, que o reino de Deus é visível. Por quê? Porque nós somos levados pelo que vemos. Quando a gente vê um carro bonitinho, você vai comprar um carro, você vê o carro está muito bonito, o que você pensa? Nossa, esse carro é meu. Aquilo estimula o seu desejo, a sua cobiça, aquilo entra pelos teus olhos, estimula a cobiça. Pode estar com a caixa de marcha ruim,
Pode estar com motor ruim, mas você fica numa coisa com aquele carro, quer comprar porque quer comprar o carro de toda maneira, porque você vê a aparência daquele carro, então, meu irmão, você quer aquilo, independente do que a essência daquele carro revela. Esse é o perigo que os crentes correm e o porquê de muitos serem iludidos hoje em dia, porque veem a aparência, não entende essa palavra. O reino de Deus hoje, agora, não é divisível a aparência. Não julgue pela aparência. Homens têm uma facilidade maior de cobiça, as mulheres também, mas homens mais. E o homem, quando olha para uma mulher, ele está com o coração ruim, não está buscando a Deus. O que busca a Deus também peca, mas o que está meio na carne, ele se deixa levar pelos olhos. Ele olha para uma mulher, ele fica imaginando aquela mulher, como aquela mulher é, e ele cria na sua mente uma mulher perfeita, com um corpo perfeito. Às vezes está tudo escondido, né? Tirou a roupa, dá problema, mas a roupa está bonitinha, ele viaja, o homem viaja no pensamento, e ele fica imaginando quem é aquela mulher, e ele vai criando na sua mente a mulher dos seus sonhos. Nossa, essa mulher deve ser assim, essa mulher deve ser assado. Não tem nada daquilo. Isso é criado pelo nosso coração, através dos nossos olhos, através da aparência. O cara viaja na imaginação, não tem nada daquilo. Tem pessoas que elas começam um namoro teimoso e o cara pode ser horrível, ela fala que o cara é bonito. O cara comete erros terríveis, claros, evidentes, mas ela sempre tem uma desculpa para o erro do namorado. Ela está tão obstinada por aquilo, aquele irmão, está tão obstinada que ela arruma desculpa com a família para tudo. Minha filha, você não está vendo? Não, mas olha bem, foi por isso e isso. Não adianta nem você falar, nem você discutir, porque nós somos levados pela aparência. Todos nós cometemos erros e somos levados pela aparência. Por isso Deus nos fala nessa noite, cuidado com a aparência. Nada ou quase nada é aquilo que você vê. A essência é diferente da aparência. Então, principalmente na obra, não julgue um irmão pela quantidade de pessoas que ele tem. Não julgue o irmão pela aparência dele. Pastor Érico deve ter passado por isso. Eu já passei várias vezes. Às vezes chega um irmão lá, teólogo. O cara cheio de bagagem lá atrás. Você sabe que o cara foi isso, foi aquilo. Teólogo, sabe falar. Você fala, puxa vida, esse cara, meu irmão, vai ser o meu braço direito, esse cara vai ser uma mão na roda nessa obra, ele vai ajudar os irmãos. Só tem aparência. O que ele foi no passado, tudo se perdeu. A aparência dele, a sabedoria dele não está sendo usada para nada. E quantas vezes a gente se engana com uma pessoa assim? Amém? Você já se enganou? Nossa, essa pessoa deve ser isso. Você está olhando a aparência, talvez a palavra daquela pessoa, mas você tem que andar com a pessoa, para conhecer a pessoa. Aleluia. Nossa mente cria ilusões, queridos. Eu queria ler com os irmãos em 1 Samuel, capítulo 16, lá no Antigo Testamento. 1 Samuel, capítulo 16. Cuidado com os que os seus olhos veem, não deixe que os seus olhos guiem a sua vida, não deixe que a aparência guie você. Seja mais prudente, seja mais sábio, pense mais, peça mais revelação a Deus. Aleluia. Até porque o próprio Samuel, ele foi enganado pelos seus olhos, e Deus, eu creio que permitiu que isso fosse manifesto nas Escrituras para nos ensinar essa lição. O grande profeta Samuel, as pessoas tinham até medo de chegar perto de Samuel. Nos dá a entender, eu estou exagerando um pouquinho, que quando Samuel chegava perto de você, parecia uma televisãozinha assim passando a tua vida. O camarada falava se tu ia virar à direita, com quem pessoas tu ia encontrar ali. E ali, daqui a pouco você vai ver isso. O camarada contava a tua vida futura, o teu futuro, que acontecia.
pessoal devia ter um certo medo de Samuel. Era um homem cheio das revelações, de comunhão íntima com Deus. Até o Samuel se enganou. Vamos ler 1 Samuel 16? Disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Mas Deus não podia ter falado logo que era o Davi? Amém? Ó, tu vai lá, tem a casa de Jessé, e tu pega o Davi e unge o Davi. Deus deu a palavra pela metade, a revelação pela metade. Deus faz isso. Às vezes Deus te fala: meu servo, vai lá para Friburgo. Mas aí a pessoa quer: mas o que eu vou fazer lá? O que tem para fazer? Como é que vai ser lá? Não, Deus está mandando tu ir para lá. Vai para lá, depois Deus te revela o resto. Amém? Sai da tua terra, da tua parentela e vai para... Ué, aí não, Senhor. Vai para Brasília, vai para Caxias. Eu vou para uma terra que tu vai me mostrar no meio do caminho. Às vezes a gente gosta das coisas muito detalhadas. Mas se assim o fosse, nós não viveríamos por fé. Amém? Deus mandou ir aqui, eu faço aqui. Dali eu tenho que confiar no meu Senhor. Dali Ele vai me dar uma outra direção, e lá Ele vai me dar uma outra direção. E no meio disso tudo, Deus vai me ensinar lições preciosas. 2. Disse Samuel: como irei eu, pois Saul saberá e me matará? Então disse o Senhor: toma contigo um novilho e dize: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, eu te mostrarei o que hás de fazer. Eu ungir-me-ás a quem eu designar. Por que Deus não falou de uma vez? Mas não, Deus fala o que quer, Deus fala quando quer, e nós somos servos para obedecer, não é para saber tudo o que Deus quer de nós, amém? Então nós somos servos. Pega o saco ali de milho, você pega. Aí o camarada: não, eu quero saber onde eu vou botar o saco de milho. Não tem lugar ali na prateleira. Não, Deus mandou só tu pegar o saco de milho. Pega o saco de milho, depois ele vai te mostrar onde você vai colocar. É bom a gente entender isso. 4. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, veio a Belém, e saíram-lhe encontro os anciãos da cidade, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vinda? Os camaradas tremiam. Sabe por quê? Porque Samuel não era um pregador de ilusão, um pregador de bênção, um pregador de prosperidade. Ele era um pregador que falava a verdade de Deus, e muitas vezes a verdade dói, a verdade assusta, a verdade faz tremer as pessoas. Por isso eles tinham medo de Samuel. Esse era o profeta de Deus. Os profetas do passado eram temidos por causa da sua palavra. Eles não eram aplaudidos nem reconhecidos pela sua palavra. Eles eram sim temidos, porque o que eles falavam, profetizavam, Deus se cumpria. E na maioria das vezes eram juízos de Deus. E eles saíram tremendo ali. Respondeu ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Santificou ele a Jessé e seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse consigo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Até Samuel foi enganado pelos olhos. Meu irmão, cuidado com os seus olhos. Minha irmã, cuidado com os seus olhos, com aquilo que você vê. A cobiça virá por aquilo que você vê. Guarde os teus olhos. Não seja guiado ou guiada pelos teus olhos, pela beleza, pela aparência. Guarda o seu coração, guarda os teus olhos. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência. O reino de Deus não é de visível aparência. Deus está falando novamente. Nem para a sua altura, porque eu rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Então chamou Jessé Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, porém Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor.
Assim fez passar a Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu a este. Samuel deu aquela vaciladinha, mas ele caiu em si. Falou: não, agora eu vou buscar uma revelação de Deus, uma orientação de Deus. Quase que eu fui enganado por esse camarada alto, bonito, aparência de guerreiro. Não deu em nada. Os líderes são assim. Os irmãos vão receber pessoas que vão ficar admirados. Puxa, essa pessoa vai ser uma bênção no nosso meio. Puxa, vai nos ajudar muito. Talvez até atrapalhe a obra que o Senhor tem conosco. Então, o reino, irmãos, não é de visível aparência. Então, como fugir do que é falso? Não deixando que os seus olhos se guiem, mas deixando que o tempo revele a você a essência daquela pessoa. Não siga um líder por causa da aparência, não siga um líder por causa da sabedoria. O ser, guarde isso, é mais importante do que o saber e do que o fazer. O saber é importante, o conhecimento tem o seu lugar. O fazer é imprescindível à fé, pois a fé sem obras é morta, mas acima do saber, acima do fazer, existe o ser. Então siga alguém que é um discípulo, não alguém que fala palavras de sabedoria ou que faz grandes obras ou grandes milagres, porque o Senhor disse que naquele dia vão profetizar, expelir demônios, fazer milagres em nome dele, e ele vai dizer para esses líderes: nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Então não procure um líder para a sua vida por aquilo que você vê nele, pela aparência nele. Ande com as pessoas e veja se elas têm exemplo. Por isso que o Senhor mandou os pastores pastorearem como? Pelo exemplo, sendo modelos para nós. Leia comigo 1 Coríntios 11:1. Vamos voltar lá para o Novo Testamento. É bom que os irmãos aprendem a manusear a Bíblia. 1 Coríntios, lá no Novo Testamento, capítulo 11. Nós temos vários exemplos na Bíblia. 2, porém, eu quero destacar. O de Paulo. E ele diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Esse é o líder que você pode seguir e servir, e você nunca vai ser enganado. Que líder é esse? Um líder que diz para você: me imita, porque eu tenho procurado imitar o meu Senhor Jesus. Esse você pode seguir e servir, porque você nunca vai ser enganado. É um homem que aprendeu a ser servo. Ele quer ensinar você a ser servo. Ele não quer ensinar o saber a você. Ele não quer que você faça grandes obras antes que você seja um discípulo, antes que você seja um servo. O verdadeiro líder vai ensinar você a ser servo. Só que é claro que eu não sou bobo e não vou acreditar que todos querem ser servos. Todavia, não vou deixar de falar a verdade. Talvez a maioria nunca queira ser servo, mas vai ouvir essa palavra nessa noite, que a vontade do Senhor é que todos sejam servos, e que o líder verdadeiro é aquele que é servo e ensina a pessoa a ser servo. Não ensina, não enche igreja, não é líder que enche igreja, que faz grandes programações, grandes obras, que tem aparência. Não, o líder é um servo. Só que quem quer seguir um servo? Um servo é sem aparência. Um servo não recebe aplauso, não vai para a televisão, não aparece nos jornais. Um servo é apenas um servo que anda por aí e ninguém vai conhecer. Ele vai andar no meio da multidão e vai ser um como qualquer outro. Amém? Você não vai saber quem é o servo. O príncipe pregador não. Aquele grande pregador, ele não anda, ele não entra pela mesma porta que você entra na igreja, não. Tem que ter uma porta especial
para ele entrar por trás, ele fica num quartinho, guardado lá, e na hora do culto, eles vão chamar você lá, porque você vai entrar por aqui. Eu lembro que eu fui um grande amigo meu, mas ele sabe quem eu sou e me conhece. Ele me chamou para pregar uma grande igreja, e eu parei lá o carro, lá atrás, vim andando. Ué, meu irmão, cadê teu carro? Eu parei lá, rapaz, tá cheia a igreja, cheia, a rua estava lotada, eu parei na rua de trás. Não, rapaz, tem uma vaga aqui para o pregador. Amém, que benção. Peguei meu carro, botei ali. Eu nem tinha entrado na igreja. Não, vamos por aqui. Eu não entendi, ué, por aqui é. Aí você entrava por trás, tinha um gabinete, e do gabinete a gente ia para o púlpito. Falei, não, aí não, filho, eu queria ficar um pouco ali com a galera, quero saber com os irmãos. Não, papai, ah não, meu irmão, aí também não. Eu vim, botei terninho, você gosta de terno, mas aí é demais para mim, deixa eu ficar ali. Não vai, Luiz, tu não é mole não. E fui lá. O servo é assim, ele vai andar no meio dos outros sem destaque. Então quem quer ser servo? Nosso eu quer sempre destaque, nosso eu quer reconhecimento. Quando a gente ora, a gente quer que alguém bata palma, ou alguém dê um glória. Se a gente orar e todo mundo ficar quietinho, pô, ninguém reconheceu a minha oração. Nós oramos para Deus, amém? Quando nós estamos orando, nós estamos falando com Deus. Eu já fiz isso, a irmã estava orando, eu comecei a conversar. A irmã parou de orar. Falei, a irmã está orando para mim ou para Deus? Tem que aprender que quando você está orando é para Deus, ninguém te interrompe. O irmão pode falar o que quiser ali, a tua direita, a tua esquerda. Tu está falando com o teu Pai. Tu tem uma comunhão íntima com o Pai. Tu está falando com o Pai. E o Pai está te ouvindo. Ninguém interrompe essa comunhão, ninguém interrompe essa ligação. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. O servo é assim, o servo ele é levado para Deus, não é para as pessoas. Mas eu repito, poucos vão querer ser servos, mas se quiser ser servo e seguir um servo, nunca será enganado. Eu quero terminar em Mateus, 2 versículos. Um primeiro, Mateus 20, 28, é o maior exemplo que nós temos. Os irmãos já conhecem esse versículo, mas eu quero repetir. Mateus 20, 28. Falei um pouquinho de Paulo, o horário está passando, vou terminar com Jesus, o exemplo maior, que foi rejeitado pelos líderes do seu tempo, que foi rejeitado pelo povo da sua época, que foi rejeitado pelos seus próprios irmãos. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, nem os seus o receberam. Mas ele cumpriu a sua missão e é um exemplo para todos nós. Mesmo que o mundo não lhe reconheça, mesmo que no meio evangélico os grandes não te reconheçam, mesmo que a sua igreja, a sua cela não se reconheça, cumpra a sua missão de servo diante de Deus. 20, 28. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele não veio para ser servido, elogiado, reconhecido, remunerado. Jesus veio para servir. Siga o exemplo de Jesus e você não é enganado. Então, meu irmão, não, mas lá as pregações eram tão bonitas, lá eu ouvi isso, eu fui enganado. Meu irmão, tu é enganado sequer, tu é enganado pelo próprio coração, quando esse te seduz, quando você se deixa levar pela aparência. Não julgue pela aparência. Vamos terminar em João 13, um pouquinho à frente. João capítulo 13. Primeiro, ele serviu, ele foi um servo. E depois, ele ensinou a servir. Esse é o líder que não vai te enganar. Esse é o líder que você pode ficar tranquilo. Se você encontrar alguém assim, cole com essa pessoa, ande com essa pessoa, que você não vai ser enganado. Um líder que serve e que ensina a servir. Não ensina você a ser um egoísta, buscando bênção só para si, prosperidade só para si, não. Não ensina você a ser cabeça, não. Ensina você a ser servo. E se Deus quiser me colocar como cabeça, pastor, numa empresa ou numa situação aqui ou lá, amém. Deus é Deus, faz o que quer quando quer, e eu me curvo diante dele. Mas isso é se Deus quiser.
E mesmo que Deus me coloque como cabeça em algum lugar, eu vou continuar sendo servo, amém? Eu não vou mudar a minha essência, porque fui colocado por Deus. Em raras exceções, Deus faz isso colocando algum servo, algum discípulo em posição de destaque. Então Jesus foi o servo, é o exemplo maior, e ensinou a servir. Capítulo 13, verso 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Meu irmão, quem te ama vai trazer essa mensagem agora. Ele amou os seus, ele amou até o fim, até o último dia ele amou. Por isso ele falou a verdade, por isso ele ensinou essa lição que aqui está. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de si, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois depositou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus: se eu não te lavar os pés, não tem parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita lavar senão os pés, quanto ao mais está todo limpo. Ora, vós já estáis limpos, mas não todos, pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, ele praticou para depois ensinar. Tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se a praticardes. Até aí. Então, meu irmão, não é difícil conhecer o engano, e só é enganado quem quiser. Se você quiser conhecer a verdade é essa. O reino de Deus não é de visível aparência. Não se deixe levar pela aparência das igrejas ou das obras que você vê, e nem da aparência de um líder. Sirva e siga o exemplo de um líder que é servo, que lava os pés dos seus irmãos, e aprenda com ele a lavar também os pés do seu irmão. Aí você não vai ser enganado e a glória eterna vai esperar por você. Para terminar, eu quero te dizer o seguinte: ser servo não é fácil, mas ser servo de Deus é algo bem diferente. Deus vai te tratar melhor do que o diabo trata os grandes desse mundo. O diabo dá riqueza, poder e glória aos grandes desse mundo e alguns grandes no meio evangélico. Mas o teu Deus, você sendo servo, vai te tratar com tanto amor, com tanto carinho, que você nunca vai chegar a ser grande. E quando você se tornar um servo verdadeiro, você vai pedir a Deus: Senhor, que eu nunca seja um grande, que eu continue sempre sendo teu servo, porque ser teu servo é melhor do que qualquer coisa nesse mundo. Ser servo, ter a essência do próprio Deus em mim, o Deus que serviu, eu tenho Ele dentro de mim servindo aos meus irmãos. A essência de servo é a vida verdadeira do próprio Deus dentro de você.
Então, quando você se encaixar em ser servo, você vai ver, você vai falar: Senhor, me livra dos grandes e das coisas grandes desse mundo. O que vale a pena mesmo na vida cristã é ser servo. Amém?